acredita que a melhoria do país não vem com um mandato de 4 anos ou uma prorrogação de 8. Ele acredita que o país tem que ser formado durante vários e vários anos. Como alguns partidos já tentaram melhorar e conseguiram poucos, como criar o Bolsa Família, incentivando famílias a terem mais e mais filhos e esquecendo de onde essas crianças iam crescer. Muitas crescem na roça, trabalhando, muitas têm que ir para o farol e não para a escola. Ninguém pensou nisso. Então, meu nome é Ivaí, sou candidato a prefeito do nosso partido. E uma coisa que a gente tem um pensamento assim: a educação é a base de tudo, certo? A gente vai tentar buscar melhorar as escolas e a educação, porque hoje em dia a nossa escola está sucateada, os professores mal remunerados não têm a condição de trabalhar o que eles trabalham hoje. A gente tem as ETECs, ensino técnico, só que não trabalham para o desenvolvimento do país. A gente precisa de ensino técnico trabalhando para o desenvolvimento do nosso país. Um curso que vai ajudar o nosso país a crescer cada vez mais. Na nossa escola a gente vê cadeiras pichadas, carteiras quebradas, e a gente não tem a biblioteca com o bibliotecário lá para a gente pesquisar, não tem a nossa estrutura perfeita como a gente deve ter. Nos anos 2000, mais ou menos assim, na virada do século, aconteceu uma coisa muito importante na nossa educação, que foi a seguinte: tinha um grande número de pessoas, como posso dizer, superlotando as escolas, porque elas tinham uma dificuldade e não conseguiam sair do ensino médio. Então aí, em vez de construir escolas novas, eles pegaram e fizeram a aprovação automática, que condenou uma geração inteira à ignorância. Porque é o seguinte: se você sai da 8ª série para o 1º ano, do 2º e 3º, sem aprender o adequado que a gente tem que aprender, vai acontecer o que está acontecendo hoje, que tem a USP lá para a gente usar, e aí ninguém tem uma capacidade normal, intelectual de ser autodidata. Ninguém é. A gente precisa de uma educação melhor. Se eu, por exemplo, quiser entrar na USP, eu vou ter que fazer um cursinho da Poli, outro cursinho a mais para poder ter uma capacidade de chegar lá, arranjar minha vaguinha lá sofrida. Enquanto 80% da USP é ocupada por alunos de escola privada. Ou seja, antigamente a gente tinha uma educação melhor, uma educação que possibilitava a todos de ter uma vida melhor, de ter um estudo melhor, certo? E agora a gente não tem mais, graças a essa maldita aprovação automática. Outra coisa, num país que a gente vive, numa cidade que a gente vive, onde tem tanta poluição, tantos prédios, tantas construções, a gente precisa de mais área verde, certo? Precisa de mais áreas de lazer nos bairros periféricos, que é onde ajuda as crianças a saírem do mundo das drogas. Ocupam a cabeça delas e conseguem dispersá-las desse mundo violento que a gente tem hoje. Com essas propostas, a gente pode melhorar sim a nossa educação, a nossa população, e isso ajuda muito as pessoas a viver mais em paz e ter mais condições de vida, certo? Uma coisa sobre um candidato que eu pesquisei, que foi a Soninha, causou muita polêmica sobre a legalização da maconha. Muitos são a favor, muitos são contra. Só que é o seguinte: quem é a favor e quem é contra tem que pensar principalmente na nossa sociedade, porque é o seguinte: a maconha, legalizando-a, ela ia quebrar o tráfico, certo? Porque o que mais dá dinheiro para o tráfico hoje em dia é a maconha. A gente legalizando a maconha quebraria o tráfico. Se você pensar de uma maneira, não, mas aí um monte de gente ia poder comprar maconha. Tá, mas mesmo não legalizada, menos proibida, a gente vê em qualquer esquina alguém com um cigarro de maconha. Isso não proíbe ninguém de fazer o que quiser de sua vida, certo? A gente procura melhorar essa questão da violência, mas só que a gente tem que pensar também no que seria mais viável para a sociedade. Isso é uma das principais coisas que a gente estava pensando aqui no nosso partido, e o Frank vai seguir esse raciocínio para vocês aí. Certo? Boa noite, aqui apresentando para vocês, estou fazendo teatrinho, Frank,
vice-prefeito do PMA. Basicamente eu vou seguir a linha de raciocínio do Evair, que é sobre o incentivo das escolas, que falta verba, sim, que foi destinada para outras áreas. Com esse novo governo, também teve algumas alterações aí, para ter Copa, enfim. Vai faltar uma verba daqui a uns anos que pode entrar com esse novo incentivo, mas pelo menos 4 anos aí vai ficar meio ruim assim, o estudo do Brasil. E se vocês tiverem oportunidade, vocês podem conversar, quem sabe, daqui a 2 anos com os alunos que vão estar aqui nessa escola, porque eu sou aluno antigo e quando eu comecei a estudar aqui à noite, não era exatamente assim. Se tiver alguém aqui mais velho, também pode concordar comigo. As salas eram mais cheias, o Thiago pode confirmar. Todas as salas eram ocupadas, nos 2 corredores. Então, já começou uma mudança. E, como o Ever falou, desculpa, uma geração inteira está condenada por isso. Então, a gente está começando a ver a mudança aí, e pode ser daqui a uns anos esteja pior. Mas também não é só o governo falar, falta verba, falta isso, falta aquilo. Existe também uma coisa interna. Professores, alunos. Conflito de ideias pode ser, ou pode ser qualquer outra coisa. Mas, às vezes, falta um pouco mais uma aula, um incentivo mesmo do professor. Por exemplo, um trabalho de sociologia que foi sugerido pela professora. Não seria obrigação de ninguém vir aqui criar o seu partido, mas você, assim, se expõe suas ideias. Aqui a gente está falando o que a gente pensa, exatamente sobre política, educação, ou seja, como for tratado. São nossos pensamentos. O que eu acho que cada um deveria ter feito, assim, para ter um senso crítico mesmo e expor suas ideias. Às vezes você pode pensar uma coisa, só que você não fala para as outras pessoas. E isso poderia ajudar. Você não vai ser um político, eu não garanto nada aqui, mas poderia ser uma ideia para alguém que quer mudar. Então, o aluno também deixa a desejar às vezes com isso. Carteiras, vidros também são depredados, são feito mau uso também pelos alunos. Professores estão deixando a desejar. Não vou citar nomes aqui, mas quem tem aula aqui também, os alunos, pode falar um pouco mais. Pode chegar no professor e falar: eu estou falando agora aqui, então, se eu tiver a oportunidade de ver esse vídeo também. E é isso, continua basicamente para mudar. Não é só jogar nas costas de quem você elegeu lá e falar: ah, eu votei nele porque ele estava ganhando. Você votou, seu voto contou e fez diferença. Então, já que você parou para pensar agora no que eu falei, ou o que o Evair falou, quem vai falar aqui, faça você alguma diferença. Pare, analise todo mundo que está aí para ser votado, pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser presidente. Você tem que saber quem está votando. É facilmente votar quem está na frente para se livrar do karma, só para não dizer que não votou nulo. Porque se eu voto nulo e votar numa pessoa que você nem conhece, é praticamente igual. Meu nome é Carla, eu sou secretária do partido PMA. Eu queria saber se alguém tinha alguma pergunta, alguma dúvida para fazer ao meu prefeito, o candidato a prefeito e o vice. Se alguém tem uma pergunta, alguma dúvida. O que significa PMA? Partido Mente Aberta. E esse... Quanto? 420? 4.420. 420. Ótimo, 420. Por que vocês escolheram esse número? A gente escolheu esse número porque é um número que é criativo. É sugestivo conforme o nome do grupo. Foi coincidência, a gente escolheu um número aleatório. A gente pegou. Só pelo grupo ser chamado Partido Mente Aberta, acho que o número caiu bem. Tá. Alguém mais tem alguma Algumas perguntas? Então é isso mesmo. Então é isso aí. Partido Mente Aberta. Vou dar Alguém quer saber das propostas aí? Quais são as propostas? E para quê? Propostas para a educação, vamos supor, melhorar a porcentagem de verba virada para a educação. No PIB de hoje a gente tem
uma grande mortalização de taxas de juros, uma grande porcentagem indo para bancos, né? E meio que ajudando a privatização do Brasil. Se a gente pegar muito dessa verba e colocar pro que é para educação mesmo, a gente teria escolas muito bem equipadas, professores bem remunerados e uma educação muito melhor, que é o que a gente busca hoje. A gente não ia ter essa escola com uma aparência carcerária, certo? Escolas hoje em dia, municipais principalmente, servem não para dar educação para os alunos, mas sim para a mãe deixar lá e depois ir buscar mais tarde. Não pergunta, a mãe não acompanha o aluno, não pergunta o que ele aprendeu, o que aconteceu na escola. Então, eu acho que com essa remuneração melhor dos professores, melhor equipamento das escolas, nos laboratórios de química, nas livrarias, certo? Acho que melhoraria muito o ensino. Em questão de estrutura na nossa cidade, coisas de área verde melhoraria, o lazer que eu já havia falado nos bairros periféricos, não só lá, mas em todos os lugares de São Paulo. Porque, vamos supor, tem pessoas que moram lá nas periferias e tem que vir para o centro para desfrutar de um parque bom, como supor o Água Branca, aqui, vamos supor, o Vila Lobos e tal. E é isso. Bom, pelo que eu ouvi você falar desde o começo, você simplificou só a proposta de educação. Não. A sua... Eu falei do lazer. Só que em São Paulo, você falou sobre a verba ser distribuída para banco, o PIB de São Paulo ser distribuído para banco, para mortalização de verba. Só que você não falou da verba distribuída para transporte e distribuição de renda, saúde e o resto. Você só privou a educação. Então eu não privei só a educação, eu privei a parte da violência também, que é um dos problemas maiores em toda a população mundial. A gente tem que cuidar primeiro da violência, dessas coisas. É claro que a gente não esquece a educação, o transporte e a saúde. Só que é o seguinte, hoje em dia, se a gente for ver o transporte de São Paulo, muitos ônibus estão aí andando e tem muitos lugares que não tem a distribuição muito boa de transporte coletivo, certo? Só que é o seguinte, a questão da saúde, ela deve ser melhorada muito mais. Porque hoje em dia os pronto-socorros estão superlotados, vamos supor. Se a gente pegar e colocar mais um pronto-socorro em cada região, que tiver a porcentagem maior de doenças e precisar de mais tratamentos médicos, consultas, e cirurgias, e operações, seria uma boa coisa. É legal você ter lembrado, que eu esqueci mesmo, dispersei no meu comentário, e para encurtar eu acabei esquecendo essa parte. Então, mas é basicamente isso. Distribuir melhor o centro de atendimento de saúde pelos lugares que têm uma porcentagem maior de pessoas que precisam, certo? E o transporte, a questão do transporte público precisa de mais frotas, vamos supor. Porque, se você for pensar, tem lugares que passam 2, 3 horas para passar um ônibus, certo? E isso ajudaria mais, a frota de ônibus maior ajudaria mais na movimentação. Só que como vocês deram uma ideia de um trabalho que todos deveriam fazer um partido, se vocês fizeram um partido, vocês têm que pensar também em outras coisas, como violência, não só transporte, não só saúde, mas você pode pensar também em presídio, em lotação de presídio, urbanização de favela, reconstrução de ponte, outras coisas, mas como que é esse partido aí, que vocês só falaram só alguma coisa e deram exemplo para outras pessoas fazerem outros partidos? Não, assim, o partido que a gente criou aqui foi para poder expor nossas ideias. A gente só propôs que vocês, às vezes, fizessem também o seu partido, procurassem ter essa iniciativa, porque todos dando a sua opinião e o seu pensar, a gente chega num consenso. A gente chega Ninguém pensa igual, você concorda comigo? Claro. Pensar igual não é não pensar. Só que Então, é diferente de pensar igual ou desigual, tem que pensar nas mesmas